Olá, amigos. Eu aqui novamente para falar do Vasco. Hoje um pouco triste porque o Vasco perdeu, né? Mas fazer o quê, né? Isso é do jogo. Assim como o Botafogo venceu, o Vasco poderia vencer também. Então a gente torce para o nosso time vencer, né? Mas se não vencer, vai fazer o quê? Vai chorar? Eu não choro por causa do Vasco. Eu torço. Chorar não. Mas o jogo ontem assim, eu vi o jogo todo e o Vasco tem que tirar o Verratti do time. Com certeza tem que tirar. Que o Vasco com o Verratti joga com 10 homens, que o Verratti não faz nada. Ele não faz nada. Então tem que botar um cara de movimento. Tirar ele ali e botar outro camarada no lugar. Isso é uma das coisas. Outra é o Vasco tem que assim, arranjar um cabeça de área para botar ali, porque Tietê e Hugo Moura não presta. Isso não vale nada. O Cauã é garoto novo, está jogando bem, mas o cabeça de área do Vasco ali tem que arranjar um cara ali bom, porque por enquanto o Vasco está devendo. E na frente tem que tirar o Verratti. Então, duas mudanças que o Vasco tem que fazer: tirar o Verratti e tirar Tietê ou Hugo Moura, que estiver jogando. Então, tudo bem. Começou o jogo ontem, o Botafogo começou o jogo bem e terminou bem. O Vasco começou mal e terminou mal. Eu só tenho uma coisa que eu achei: o pênalti não foi pênalti. Só isso. Se aquele pênalti a favor do Botafogo fosse a favor do Vasco, com certeza o juiz não marcaria. Entendeu? Agora o Botafogo dominou o jogo todo. O Botafogo mereceu a vitória. Não é para eu ser vascaíno que vou puxar, não, porque não sei o quê. Não, nada disso. O Botafogo entrou em campo para ganhar o jogo e o Vasco ficou. Ele começou frio e terminou frio. Só teve um lance lá na área que aquele Andrés, acho que é Andrés Gomes, parece. Ele perdeu aquele gol, né? Só. Agora, o VAR está tão azarado que o juiz marcou um pênalti que não foi. Depois o Botafogo fez um gol legal. Parecia até que estava impedido, mas não estava não. Estava dando condição. O terceiro gol, o Vasco é tão azarado que o goleiro defendeu a bola, bateu na trave, bateu no goleiro e entrou. Entendeu? Então, sei lá, o VAR tem que procurar um lugar aí para poder se benzer, qualquer coisa, para tirar esse mal olhado de cima. Ali, até tem uma torcida aí que está, né, fazendo um jogo lá, que está, sei lá, eu não creio muito nesses negócios não, né, mas para quem acredita, parece que o VAR tá com uma coisa ruim em cima. Que é o timezinho, além de o time do Vasco não ser bom, ele é um time que está melhorando, mas não é aquele time ainda, né? Então, o Vasco, ele além disso tudo, ainda é azarado. E com o Verratti na frente, que não faz nada, fica só esperando a bola vir, aquela galinha morta. Se tiver galinha morta, ele faz gol, se não tiver, ele não faz. Então, é um jogador para mim que não presta, ele pode ir embora. Ele não é nem para ter vindo para o Vasco, é para ter ido embora há muito tempo. Então, que o jogo do Vasco ontem foi todo no Botafogo. O Botafogo mereceu ganhar o jogo. Mereceu ganhar o jogo, nem que fosse de 1-0 só. Merecia ganhar. Porque o Vasco perdeu de 3, para mim seria 2, que o pênalti não foi. Então, o jogador do Vasco, ele, sei lá, ele está entrando em campo, assim, parece que já está vencendo o jogo de uns 5-0. Agora nós já botamos 5-0, agora nós vamos brincar. Aí começa a perder bola fácil, tocar bola, errando bola de 1 metro. Aguenta aí. Então, sei lá, o time do Vasco ontem, ele contra o São Paulo foi uma negação. Mas o Vasco jogou melhor contra o São Paulo. Contra o São Paulo, o Vasco, ele foi. O São Paulo venceu de 2-0. O São Paulo deu 2 chutes a gol, 2 gols. O Vasco deu um monte de chute a gol, pegava na trave, deu 2 ou 3 bolas na trave. Então o Vasco contra o São Paulo foi um azar danado. Mas o Vasco jogou bem. Ontem não. O Vasco ontem jogou mal do princípio ao fim. O Botafogo dominou o jogo do começo ao fim. Eu tenho que falar o que é verdade. Eu não vou dizer que o Vasco dominou o Botafogo, de jeito nenhum. Então o Vasco foi muito pouco na frente, muito pouco. Que o meio de campo do Vasco é uma porcaria.
porcaria mesmo. Então, o Vasco tem que arranjar um jogador no meio de campo que seja mais rápido. O Felipe Coutinho, ele é bom de bola. Mas se o Vasco tivesse os cabeças de área ali bom, estava bom para ele. Mas o cara que o Vasco não tem. Então o Felipe Coutinho some. O Felipe Coutinho é um jogador macio, né? Ele não tem velocidade, nada. É aquele jogador cauteloso. Então ele vai só naquela dele, naquela maciota. Então, ele é bom? É, ele é bom. Já foi melhor? Já. Mas a idade pesa um pouquinho, né? Ele está, se eu não me engano, com 32 ou 33 anos. Está jovem ainda. Então, mas o Diniz, o pessoal gosta dele como técnico. Eu não gosto muito não, sabe? Mas entre esses que foi lá no Vasco até agora, o melhor é ele. Então, o que acontece? O Diniz, ele parece que tem medo de fazer certas coisas, de improvisar alguma coisa. Ele gosta muito de... Ele, sei lá, ele não... E aqui está o Puma Rodrigues. Meu Deus, aquele cara é muito ruim. Não sei como aquele cara vai para a seleção da... Bem, ele vai para a seleção do Uruguai porque não tem outro melhor que ele, né? Eu não gosto do Puma, não. Nunca. O Puma, se ontem tivesse o Paulo Henrique jogando, o jogo ia ser outro. Mas o Puma, coitado, é muito fraquinho. E o Vasco tem que arranjar uma sombra para esse lateral esquerdo dele. Que o Piton está sentindo, ó, que está lá em cima. Ah, não tem ninguém lá para me coisa, eu posso aqui fazer. Então, mas não é isso não. O Piton ele tem que arranjar uma sombra. O Vasco contratar um lateral esquerdo que seja a altura dele ou melhor. Que é para poder meter medo a ele e procurar se dedicar mais. Porque ele está meio apagado também. Tem hora que ele some. Então, mas o Vasco precisa mesmo de um cabeça de área bom. Pegar aquele cara do Bahia, aquele que foi para a seleção brasileira, que eu esqueci o nome dele. Aquele cara, botar ele no Vasco, olha, vai ficar uma beleza. Então, pode até ser que ele venha para o Vasco e não jogue bem, né? Que tem jogador que é assim. Ele joga em um time e bota no outro, é uma porcaria. Não vê gesto do Flamengo? Quando estava no Fluminense era ótimo, foi vendido. Não jogou nada, ela veio para o Flamengo. Esgaçou a bola, foi vendido. Chega lá, está na cerca. Não joga uma partida. Agora está para voltar ao Brasil de novo. Então é um jogador que só joga no Brasil. Não se sabe se joga bem em outro time, não. No Flamengo ele era bom. Então, mas eu acho que ele vai para a China, parece. Então, o que acontece? Existe tipo de jogador que sai do Brasil para ganhar o dinheiro dele lá fora, chega lá, não dá certo, tem que voltar. Tem muitos. Às vezes vai um cara bom para lá, não se dá bem, e às vezes vai um pé duro e se dá bem. Entendeu? Chega lá, o pé duro começa a meter gol direto, o nome dele vai lá em cima, o dinheiro aumenta, e às vezes vai um craque daqui para lá e some. Entendeu? Que nem o tipo Gerson. Gerson é bom de bola. Mas ele lá joga. Ele sai do Brasil para jogar lá fora, ele some. Ele some feio. Então ele está jogando na Rússia e está na reserva. Entendeu? Então, fazer o quê, né? Então, amigo, o próximo jogo do Vasco é em São Januário contra o Juventude. Nós temos que ganhar esse jogo. Juventude, o Vasco tem que ganhar, o Vasco está com 42 pontos, ele tem que ganhar para ir para 45. Aí não cai mais. 45, já fiz as contas, não cai mais. Então, quer dizer, quem tem de 45 para cima não cai mais. Mas de 45 para baixo ainda pode cair. O Vasco pode cair ainda, a porção deles pode cair. Matematicamente, né? Porque certeza, ele já tem praticamente certeza que o Sport já caiu, etc. Mas se o Sport também ganhar todos os jogos, ele vai lá em cima também, ele escapa. Então, quer dizer que ninguém caiu ainda. Mas se o Vasco fizer 45 pontos, se garante. Então, vamos fazer o 45 pontos. Então, vamos correr atrás e eu vou findar o vídeo falando uma coisa que sempre me perguntam. E eu vou falar novamente. Muita gente liga para mim me perguntando: Ornelas, como é que se faz para se inscrever no seu canal? É uma coisa bem simples. Abaixo do vídeo está escrito inscreva, você clica em cima. Ao lado aparece um sininho, você clica em cima. Se ele ficar preto, você clica de novo. Ponto, eu passo informações para vocês e vocês enriquecem meu canal, tá bom? Então, ó,
Abração a todos, até o próximo vídeo e vamos ver se o Vasco vence o Juventude, tá bom? Tchau.